Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prestem atenção no que o Dorival Júnior diz aqui. Isso não é uma coletiva comum, é um diagnóstico preocupante. Quando ele admite que o Corinthians sentiu o jogo desde o primeiro minuto e não conseguiu sair do que o Vasco preparou, ele revela um problema tático sério numa final. Ainda faltam 90 minutos no Maracanã, mas essa fala levanta uma dúvida inevitável. O Corinthians vai aprender com isso ou vai repetir os mesmos erros? Assista ao vídeo e depois me diz nos comentários se você confia na virada. O Corinthians venceu por 1-0. A imprensa falou muito que o Corinthians surpreendeu o Cruzeiro, que você surpreendeu o Leonardo Jardim no seu jeito, no jeito que você armou a equipe. Eu queria saber se hoje o Vasco surpreendeu o Corinthians, se o Fernando Diniz te surpreendeu no jeito que ele armou a equipe do Vasco. O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Oi, Dorival, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Globo. Eu gostaria de entender alguma das suas escolhas para a partida. Primeiro, a da escalação inicial, as entradas do Ranielli e do Garro. Mais do que explicar as entradas desses jogadores, eu queria entender a escolha dos atletas que saíram do time para a entrada deles e também o porquê você imaginou o Ranielli à frente da zaga e não recuando, entrando entre os zagueiros, como muitas vezes você escalou nessa temporada. E também das mudanças. Você mesmo reconheceu que o Corinthians não fez um bom primeiro tempo e você volta para o segundo tempo sem substituições, espera um pouco, 5 minutos, e aí sim faz as duas trocas. O porquê você decidiu esperar esses minutos? Bom, primeiro o Ranielli sempre foi titular da equipe. Eu não sei porque essa dúvida em relação à presença dele ou não. Ele estava bem, estava em condições. É um jogador que é titular. Maicon fez 2 jogos seguidos, de 90 minutos, e fatalmente teria sentido muito, correndo um risco muito grande, até de uma possível lesão, se iniciasse a partida, tendo que atuar, talvez, aí mais de 45 minutos. Por que não se faz alterações, às vezes, no intervalo? Porque você tenta acertar a tua equipe, mexendo as peças, mexendo os movimentos que nós estamos fazendo. Aí você volta, você vê que continua da mesma forma, aí você tem que tomar uma decisão. As minhas substituições geralmente não acontecem no intervalo, justamente por causa disso. Diferente daquilo que foi a partida anterior. Eu já vim determinado, aqui no intervalo, faria aquelas mudanças, justamente pelo comportamento. Mas geralmente eu procuro acertar a equipe, reposicionando os jogadores, não acontecendo, aí sim eu tomo uma posição. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Até que ponto não vencer o jogo da ida na Neoquímica Arena muda o seu plano de jogo para a final que você já tinha pensado logo que se classificou diante do Cruzeiro na semifinal no domingo? E também você imagina que haverá uma nova necessidade de trocas no time para domingo pela parte física? O Corinthians está muito desgastado para domingo, precisa trocar? Obrigado. Olha, nós imaginávamos que poderia acontecer no jogo de hoje. O emocional foi no limite no domingo. Vasco e Fluminense também tiveram um jogo dessa forma. Porém, o nosso desgaste foi um pouquinho diferente, em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Nós imaginávamos que pudesse acontecer. Fizemos e tivemos todo o cuidado possível com todos os jogadores. Tudo que nós poderíamos fazer para buscarmos uma recuperação, todas as avaliações, todas as conversas com todos os atletas,
foi justamente para que evitássemos uma situação como essa, em que te falta energia para poder desenvolver o seu melhor. Então, você tem que pensar aquilo que você vai fazer, ou arrisca alterações em sequência, 3, 4, 5 alterações, para que você dê um fôlego novo à equipe, ou você mantém aquilo que vem sendo feito. Por ser uma decisão, todos nós preferimos tomar essa posição em razão daquilo que nós ouvimos da maioria dos atletas. Então, assim, tentamos fazer de tudo para que completássemos a recuperação. Deu para ver que durante a partida nós tivemos dificuldades e muitos deles, com certeza, ainda não estavam na sua total condição. Aqui, Dorival, Rafael Esgriles, Energia 97. Quando você pega o recorte da temporada, o Yuri tem 18 gols e 3 assistências. É o principal artilheiro da Neoquímica Arena. Mas quando você pega o recorte atual, de críticas da torcida, de uma baixa técnica, é claro, ele tem ido no sacrifício por ordem física também, com problemas, com lesão. Mas hoje o que justifica a manutenção do Yuri como titular? Você poderia ter tirado o Yuri ao invés do Memphis, e o Memphis saiu e o Yuri continuou. Hoje o que justifica o Yuri como titular? Então vamos lá. O Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Segundo aspecto, nós trocamos o Ranieri, o que diminuiu a nossa altura com bolas aéreas. E foi bem no momento que o Vasco tinha acabado de colocar o Verratti, aumentando a sua estatura. Eu não podia diminuir a nossa estatura, até porque as bolas paradas já havia acontecido um lance anterior, onde haviam feito um cabeceio no pé da nossa trave. Então nós tínhamos que ter muitos cuidados. Se eu diminuísse ainda um pouco mais a altura do nosso time, fatalmente, acontecendo uma nova jogada, nós teríamos um problema maior. A situação do Memphis, ele foi substituído, faltava o quê? 10 minutos para acabar o jogo. Muito pensando também num desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente em outra qualquer condição. Então, tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. Ele vai ter 90 minutos para nos ajudar, com certeza, na partida de domingo. Alteração? Ele ser um artilheiro e nós temos confiança nele. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse. É um pouco diferente. Dorival, aqui à sua direita, um pouco mais embaixo, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você falou sobre ser um goleador, sobre ter um pouco de confiança. Eu queria te ouvir sobre o Guinegão, que viveu essa fase na temporada. Em algum momento foi o jogador mais importante do Corinthians na segunda metade. E hoje parece ser uma das últimas opções, né? Você opta pelo Dieguinho, Vitinho, Yuri, Memphis, outros atletas têm até tido minutagem e o Gui ainda não. Queria saber se você ainda não sente confiança em jogos decisivos, nessa fase decisiva, se você ainda sente que falta alguma coisa do garoto para talvez ter uma minutagem fixa nessas fases mais importantes da temporada. Obrigado. Não, eu sinto confiança, tanto é que fui eu que lancei o jogador. Ninguém sabia quem era. Então como que eu não sinto confiança no atleta como esse? Eu sinto muita confiança nele. E só não entrou por circunstâncias. Vitinho vem vindo muito bem. Dieguinho também, tão bem quanto o Gui. Tudo é questão de tempo, momento e a necessidade da partida. Às vezes eu tenho que segurar um pouco mais o Memphis, centralizado, com a entrada do Vitinho para ter uma aproximação, Dieguinho para abrir um pouco mais o jogo. Hoje, qualquer alteração que fizéssemos, nós teríamos dificuldades. Nós estávamos presos em todos os sentidos, com pouca energia para poder atacar, para poder jogar. Dorival aqui, Matheus Fernandes, central do Timão. Dorival, quanto que você acha que a partida de hoje ficou um tanto pragmática para os dois lados, times com dificuldade de criar algumas chances de ataque? Quanto você acha que isso atrapalhou em questão mental, né, dos dois times estarem um pouco nervosos? Ou você acha que foi mais uma questão física, de leitura tática?
que você avalia da partida? Para Obrigado. mim tem um pouco de tudo. São decisões que nós estamos trazendo, já finalizando o Campeonato Brasileiro, lutando por posições, melhorando posições no Brasileiro. Depois disso, passamos a ter 2 jogos fundamentais, que foram jogos com o Cruzeiro, desgastantes ao extremo, jogados há 2 dias e meio atrás, pouca recuperação ou quase nenhuma recuperação. Nós não conseguimos ir a campo para fazermos um treino um pouco mais solto. E, de repente, a partida de hoje, com esse nível de dificuldades que nós tivemos e que o Vasco também teve. Eu acho que as 2 equipes tiveram muitas dificuldades ao longo da partida. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e, plasticamente, muito feio de se ver.